Paz e graça, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje aqui um tema que é muito difícil para nós seres humanos: a separação por causa da morte. Creio que todos vocês que estão me assistindo nesse momento já perderam um ente querido de vocês. E eu também já perdi os meus entes queridos, meus pais, meus irmãos, né? E a gente faz uma pergunta, todas as pessoas fazem uma pergunta e diz assim: fulano morreu, ele já está no céu, é mais uma estrelinha que está lá no céu. Muitas pessoas não têm o conhecimento bíblico, não têm a base bíblica e falam isso. Tá? Então eu estou com a Bíblia Sagrada aqui nas minhas mãos e nós vamos falar sobre a morte hoje. O que acontece com quem morre? À luz da Bíblia. Se você acredita na Bíblia, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como eu acredito, e você não tem muito conhecimento, você vai entender. Tá bom? Então eu quero que Deus abençoe todos vocês que estão me assistindo, não importa da religião que você seja, do credo, da etnia, não importa o que você faz na sua vida e aonde você está. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e ele morreu por você, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, vocês que estão me assistindo nesse momento, aí na Bíblia de vocês, né? Se você estiver aí com o seu celular, com o seu smartphone, ou seja, qual plataforma digital que você esteja, que você acesse a Bíblia e a palavra de Deus, tá? Que é até mais fácil do que você pegar a Bíblia, igual eu estou aqui, a Bíblia física e folhear, tá? Então, Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem, então, ele passou a ser alma vivente. Eu vou repetir novamente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, correto? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, tá bom? Aí, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 12, verso 7, diz assim: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, aqui há muita controvérsia quando fala assim: o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, né? Então muitas pessoas imaginam que já subiu para o céu, né? Mas a Bíblia vai esclarecer. Eu apenas estou transmitindo para vocês, eu estou sendo um porta-voz, certo? Então, veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. O livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, nós vamos morrer eternamente? A vida, ela só tem sentido aqui nesse mundo? Não haverá uma outra vida? O que será que a Bíblia fala, né? Aí a gente vai lá para o livro de Lucas, tá? O livro de Lucas, ele vem falando sobre a crucificação de Jesus, certo? Sobre a crucifixão de Jesus. Jesus estava no centro, na direita havia um ladrão e na esquerda havia outro ladrão, certo? O ladrão da esquerda, ele começa falando assim para Jesus: se tu és o Cristo de Deus, né, salva a ti mesmo e a nós também. O ladrão da direita, ele repreende o da esquerda, dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos. E aqui no meio está o nosso mestre, Jesus Cristo. Este homem é inocente.
E aí, então, no verso Lucas 23, no verso 42, o ladrão da direita diz assim, acompanhe comigo, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso, então muitas pessoas, com base nesse verso bíblico aqui, diz que morreu, vai para o céu. Ó, morreu, vai para o céu, e é isso daí, né? Então, veja bem, mesmo no meio cristão, há essa interpretação de que o ladrão, ele já subiu, né? Mas veja bem, naquele dia, nem Jesus subiu ao céu. Jesus morreu, ficou 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou, e mesmo assim ele não foi para o céu, ele ficou mais 40 dias para depois então ele subir ao céu. Então veja bem, Jesus lhe respondeu, ponto. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, cada um interpreta de um jeito, tá? Mas o correto aqui é não só basear-se nesse verso, ok? Tem muitos mais versos que vai dizer que ele não foi para o paraíso aquele dia, ok? Ele foi salvo e Jesus disse, você estará no paraíso comigo, e ele vai estar no paraíso com Jesus, tá? Veja bem, nós vamos morrer eternamente? Acabou? Vamos ver o que diz aqui em João 8. João 8, verso 5. Aliás, perdão, João 8, 51. Vamos lá. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Então aqui é Jesus falando, tá? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Essas são as palavras de Jesus, tá? Veja bem, meus irmãos, os mortos, eles sabem alguma coisa? Não. A Bíblia diz que a morte, ela é um sono, certo? Quando aconteceu lá que Lázaro morreu, a irmã de Lázaro, né, Marta, falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus disse, Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. Então a morte é um sono, certo? Mas é um sono diferente do que o sono nosso, que eu principalmente sonho muito, deito, sonho, né? Mas aqui vem falando que os mortos nada sabem. Voltando aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes, né, foi escrito pelo sábio Salomão, porque os vivos sabem que hão de morrer, pura verdade, né, meus irmãos? Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, os mortos, segundo a palavra de Deus, não sabem nada, porque eles jazem no esquecimento. Aí, Eclesiastes, ainda capítulo 9, verso 10, diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma, né? Então, os vivos, aliás, sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, né? E eu acabei mencionando aqui sobre a morte de Lázaro, né? E o capítulo 11 de João vem falando sobre a morte de Lázaro, né? João 11, 25, Jesus disse assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá.
o verso 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas como assim, ainda que morra, viverá? Viverá porque Deus tem preparado para aqueles que o amam um lugarzinho lá nas mansões celestiais. Então, na ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, que são servos de Deus, subirão para o encontro de Cristo nas nuvens dos céus. A gente vai ler isso aqui um pouquinho mais para frente. E voltando aqui novamente no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 1 diz assim, Salomão dizendo, ó, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mas como assim? E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A gente pode até pensar que Salomão estava maluco ao dizer isto, mas não. Todos nós vamos passar pelo sono da morte. A morte, ela veio por causa do pecado. Por causa do pecado. Certo? No começo do mundo, Deus criou o homem perfeito, lá no Jardim do Éden. Vocês já sabem a história de Adão e Eva. E ali, então, começou o pecado. Certo? E o livro de Romanos, escrito, né, pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E continuam pecando, todos nós somos pecadores. Se a gente disser que não tem pecado, a gente já está pecando em dizer. Porque a gente já nasce em pecado. E aí o verso 19, Romanos 5, 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Mas aí vem a parte mais legal deste versículo, a parte mais vivificante desse versículo, que diz assim, também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Por quê? Porque, veja bem, o nosso Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, pelos meus, pelos seus e pelos pecados do mundo inteiro. Né? Por um homem só entrou o pecado no mundo e o pecado passou à morte para todos os homens, porque todos pecaram. Mas por um homem só, Jesus Cristo, o justo, que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, temos que aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se nós quisermos viver eternamente. Né? Porque a vida aqui neste mundo é passageira. A nossa vida aqui é um sopro. E a palavra de Deus diz que o Senhor voltará pela segunda vez para buscar os seus escolhidos. Talvez não volte na minha geração, porque já estou com 60 anos, mas ele virá. Então, a partir do momento que eu fechar os olhos e passar pelo sono da morte, ou qualquer um de vocês que estão me assistindo nesse momento, fechar os seus olhos e passar pelo sono da morte, Jesus já voltou para você. Certo? Então, a partir da morte, a vida já está selada. Se você morrer como servo de Deus, é aquilo que Deus disse, você viverá eternamente. Você terá uma nova vida.
Agora, se você morrer como ímpio, a sua vida também já está selada. E aí, você vai fazer parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. E vai morrer para sempre. Ainda continuamos falando sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros, né? E epístolas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Lembra que eu falei que a morte é um sono? Então, eis um mistério, nem todos dormiremos. Quando ele fala nem todos dormiremos, é sobre a segunda vinda de Cristo. Porque quando Cristo voltar, esse mundo vai ter muita gente aqui ainda vivo. Sejam servos de Deus, sejam ímpios, seja o que for, vai ter muita gente aqui ainda. Certo? E aqueles que não morreram e for servo de Deus, vão ser transformados. E aí o verso 52 diz assim: num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, eu vou explicar para vocês. Às vezes você tem uma perna amputada, um braço amputado, você é uma pessoa deficiente física e você morreu desse jeito, e você vai ser transformado. Você vai ser perfeito. Você não vai estar mais faltando um braço, uma perna. Ok? Deu para entender? E o verso 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da mortalidade. O verso 53. Aí vamos para o verso 54. Nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 15. E o verso 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, não haverá mais morte. Veja bem, meus irmãos, Jesus, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nenhum dos mortos ressuscitaria, ok? E Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é vida, ok? E agora nós vamos para 1 Tessalonicenses, também escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 13. Perdão, meus irmãos, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, vamos lá, aqui no Novo Testamento, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tá? Eu estou com a Bíblia aqui e estou com essa folha aqui também. Vocês devem estar estranhando, porque aqui é onde eu digitei a letra maior, e como eu uso óculos, né, e à noite, nós estamos falando isso agora, já é quase 7 horas da noite, e a Bíblia, então, ela fica um pouquinho difícil de eu visualizar, ok? Mas não importa, estamos com a Bíblia Sagrada na mão, então vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, aquelas pessoas que não têm esperança de uma vida eterna, ela vai ficar muito triste, né? Mas o apóstolo fala: não fique triste, ok?
Não se entristeça como os demais que não têm esperança, porque nós temos a esperança. Como Jesus disse lá em João 11, 25, né? Aquele que morra, certo? Crendo em mim, ainda que morra, viverá. Tá? Aí, 1 Tessalonicenses, a gente leu capítulo 4, verso 13, e agora o verso 14. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então veja bem, eu vou ler novamente. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Certo? Se ele não houvesse ressuscitado, nenhum dos mortos ressuscitaria, tá? Então vamos ler de novo. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a morte é um sono. Aí o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, na vinda do Senhor, vai ter muitas pessoas vivas, certo? Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso manual de sobrevivência para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Eu acredito piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Senão eu não estaria falando aqui com vocês usando esse livro maravilhoso, né? A Bíblia, né? Deus tem feito um grande milagre na minha vida e eu sempre digo, eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida nesse mundo. Porque eu estou falando aqui com vocês agora, eu não sei daqui 5, 10 minutos, não sei, posso estar falando aqui nesse momento e Deus, né, me recolher e eu passar pelo sono da morte. Então a gente tem que estar preparado 24 horas por dia, certo? Em contato com o nosso Criador. Porque nós não sabemos a hora que vai chegar para nós o sono, aquele sono que a gente vai fechar o olho e vai descansar, ok? Numa sepultura. E ainda, meus irmãos, o verso 16, ele diz assim, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquilo que eu disse. Aí o verso 17 fala assim, depois nós os vivos, né, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok? E agora a gente vai para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 20. Abram a Bíblia de vocês. Apocalipse capítulo 20, o verso 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia, facinho de achar, tá? E se você está aí no seu smartphone, no seu celular aí, é muito mais fácil, né? Apocalipse, capítulo 20, verso 1 diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, certo? E uma grande cadeia em sua mão. Então, esse é o apóstolo João dizendo na visão que ele teve, né? No livro de Apocalipse, ok? Que ele viu descer do céu um anjo, e esse anjo, ele tinha uma chave. Ok? Apocalipse. Agora vamos para o verso 2. Apocalipse 21, verso 2. Ok? Perdão, Apocalipse 20, verso 2. 21, a gente vai ler o 21 a seguir. Mas por enquanto é Apocalipse,
capítulo 20, verso 12, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, veja bem, muitas pessoas falam, mas amarrou Satanás por 1000 anos, não é acorrentou ele lá, passou corrente, cadeado, não. É 1000 anos, os servos estarão lá no céu, certo? Os que morreram em Cristo Jesus, ressuscitaram, subiram com Cristo para o céu. E aqueles que estavam vivos, que eram servos, subiu também com Jesus para o céu. E os ímpios foram mortos. Satanás vai ficar preso por 1000 anos porque ele não vai ter quem tentar. Ele não vai ter nenhuma pessoa para que ele possa tentar, para que ele possa seduzir. Certo? E o verso 3 diz assim: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por pouco tempo. Então ele ficará preso por 1000 anos, depois ele será solto por pouco tempo. Ok? E o diabo, verso 10, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Veja bem, meus irmãos, a Bíblia fala do milênio, certo? Que depois do milênio, depois que Satanás, os falsos profetas, a besta, todos os ímpios forem derrotados, for destruído para sempre, a cidade santa descerá. E será como era antes do pecado, lá no Éden, um paraíso. O verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta, então, é a segunda morte. Esta é a morte eterna, para quem não mais tem esperança. Acabou, acabou, acabou. Certo? E o acusador será destruído. O verso 15. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem, meus irmãos. Que triste, né? Então veja bem. Hoje, a porta da graça está aberta. Ela está aberta, certo? Mas ela vai se fechar. Depois que ela se fechar, não tem jeito mais. Enquanto há vida, há esperança. Entregue a sua vida ao nosso Deus enquanto há tempo. Ok? Agora a gente está chegando aqui o final desta pregação. Agora sim, vamos para Apocalipse, capítulo 21. Tá? E o verso 1 diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão povos de Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus para sempre. E olha um dos versos mais lindos de Apocalipse, o verso 4, e diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Então veja bem, meus irmãos, como Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, Ele quer que todos se arrependam, porque todos têm têm a chance da salvação. A salvação é para todos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento, que o Espírito Santo de Deus esteja com você onde quer que você pise a planta dos seus pés. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar comigo.
Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por nos dar mais esta oportunidade de falar do seu amor às pessoas. Que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, eu não sei o que elas estão passando, eu não sei, mas tu sabes, tu conheces o coração de cada um, inclusive o meu. Tu sabes que nós somos pecadores, mas nós lhe agradecemos pela morte, Pai, de seu único filho na cruz do Calvário para nos salvar. E eu agradeço imensamente por isso. Muito obrigado, meu Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.